Bom dia. Hoje vamos dar continuidade ao Sermão do Monte, o Sermão do Reino de Deus, o sermão contracultural, aquilo que era contracultura para o seu povo, ainda permanece contracultural nos dias de hoje. E hoje a gente vai dar continuidade com Mateus 5:5, a terceira bem-aventurança, e o título desse sermão é A Força dos Mansos. Hoje em dia é muito difícil a gente tentar entender isso de uma forma que isso pareça ser bom, de que isso pareça ser positivo, seja agradável, porque numa sociedade individualista e egocentrista, ser manso é perder, ser manso é ficar para trás. Mas hoje a gente vai entender que a verdadeira força daqueles que são súditos do reino de Deus está na sua mansidão. E para a gente ilustrar isso melhor, eu vou contar uma história de um historiador grego, que ele tenta descrever a virtude da mansidão. Para isso ele usa uma imagem que pode parecer muito estranha para a gente hoje. É de um cavalo selvagem. Pense em um cavalo indomável. Pense naquele cavalo grande, forte, muita energia, mas uma energia totalmente destrutiva, porque você não pode deixar esse cavalo solto, você não pode deixar esse cavalo próximo de ninguém. Ou seja, toda a sua força, ela não tem controle. E qual que é o objetivo do adestrador de um cavalo desse? O objetivo não é deixar ele fraco, deixar ele medroso, deixar ele parado, não é isso. O foco do adestrador não é eliminar a força desse cavalo, mas direcionar essa força. Então, para isso, para a gente entender o que é essa mansidão, a gente tem que entender qual que é a origem da palavra grega utilizada nesse texto. E essa palavra grega para manso no Sermão do Monte descrevia exatamente isso, exatamente um cavalo indomável. Não um animal fraco, mas uma força poderosa que agora domesticada tem um propósito. Ela é direcionada para esse propósito. Então essa é a mansidão, algo que é contracultural e surpreendente, que aqui Jesus apresenta nessa terceira bem-aventurança. Então, recapitulando o que já conversamos nas últimas semanas, onde iniciamos a série do Sermão do Monte, vimos que a relevância da igreja na cultura pós-moderna não reside em se adaptar ao mundo, porque na ânsia de se adaptar ao mundo, você tem a tendência de dissolver o evangelho, de reduzir o evangelho para que seja palatável ao nosso tempo. Mas não é isso. A relevância do Sermão do Monte é encarnar esses valores que eles são radicais naquele tempo e hoje. E para isso a gente viu a pobreza de espírito, que é essa declaração total de falência. Depois vimos que é o choro, Mateus 5:4, que é essa dor inevitável, a dor do luto, mas do luto do pecado, do arrependimento. Que uma vez você reconhecendo a sua pobreza de espírito, você é capaz de chorar pelo pecado e se arrepender dele. Por isso que o Sermão do Monte é uma escada, aonde para chegar ao caráter do segundo, você precisa ter o primeiro. E o mais interessante aqui, mais uma vez eu gosto de frisar aqui quando eu falo Sermão do Monte, que não são bem-aventuranças pelas quais eu faço para ser bem-aventurado. Jesus ele afirma que você é bem-aventurado porque você, no caso de hoje, é manso. Você é bem-aventurado porque você já é manso. É o seu caráter, é o que você é. Mas vamos continuar. E aí a gente avança, para o dia de hoje, sobre a mansidão, e o Spurgeon destaca as duas primeiras bem-aventuranças, que elas mostram essa nossa insuficiência. Então essa pobreza
E esse choro mostra a nossa insuficiência. Porém, a mansidão aponta para uma virtude positiva, que já é operada pela graça. É uma condição da alma que já foi transformada. Então, depois do luto, do arrependimento, há uma virtude positiva, a mansidão, que é a condição dessa alma que já foi transformada pelo Espírito Santo. E isso é totalmente contrário à cultura pós-moderna, porque essa cultura ela é construída sobre a autopromoção, sobre a disputa, sobre o poder, sobre o domínio. E somados a isso temos a sobrecarga emocional, porque hoje somos escravos de nós mesmos. Não precisamos de ninguém nos escravize. Nós somos escravos dessa luta constante de maior performance. Então temos uma sobrecarga emocional da pressão do trabalho, da família e, como eu disse, de si mesmo. E tudo isso tem levado muitos a serem mais explosivos. As pessoas começam a ficar mais vingativas, mais explosivas, mais repressivas. Portanto, ser manso passa a ser uma péssima característica, porque é algo totalmente impensável para que se possa ser considerado como bom, como positivo, pois é visto como uma característica de quem é fraco, de quem é ingênuo e de quem é passivo. Isso é horrível. Ser manso numa cultura de consumo e egoísmo é para muitos permitir-se ser explorado, é ser trouxa. Desculpe a palavra. Logo, ser ridicularizado. Mas Jesus ele inverte totalmente essa lógica, apresentando que a mansidão não é fraqueza, mas sim a verdadeira força desse reino. E isso é um soco no estômago, principalmente de uma linha conservadora que se apresenta conservadora nos costumes e conservadora no sentido masculino, onde você precisa impor a força, né? A força não somente nos relacionamentos, né? Ou mesmo impor a força segundo as suas próprias métodos para impor, entre aspas, o cristianismo social, o cristianismo político. Mas a transformação não passa pela força. A mansidão sim consegue vencer pela força, a gente vai ver isso hoje. Então, assim como hoje, essas palavras de Jesus foram chocantes para os judeus da época. Porque a visão de domínio e herança de terras acontecia por meio da força bruta. Esse era um dos motivos que muitos esperavam um Messias que fosse guerreiro, que fosse politicamente dominante, que pudesse libertar de forma ampla o Israel desse jugo romano, de impor a força, destituir pessoas de terras, de ancestrais, das suas famílias. Mas Jesus inverte essa lógica. O domínio vira pela humildade e não pela agressão. Jesus declara: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E aqui a gente vai dividir por partes. Então, bem-aventurados mansos. Mas o que é a mansidão? Para a gente entender o que é a mansidão, a gente precisa entender o que não é mansidão. O primeiro passo, então, é a gente tentar descartar todo o entendimento mundano de que é ser manso. Precisamos descartar isso para a gente poder entender de verdade o que é ser manso. Então, o primeiro passo é: mansidão não é um atributo natural. Ela não é apenas a possibilidade da pessoa ter uma boa índole ou ser socialmente educado. Pelo contrário, a mansidão não é virtude inata, é graça. Qualquer esforço de vontade resiste ao tempo. Somente a graça ela pode ser perene. Então é uma obra da graça que só se instala no coração daquele que se reconhece pecador. Outra bem-aventurança, bem-aventurança anterior. O orgulho, a justiça própria nunca será manso. 2. Não é fraqueza, timidez ou covardia. O mundo ele confunde mansidão com impotência.
Contudo, Jesus era manso e humilde de coração, Mateus 11, 29. Jesus usou um chicote para expulsar vendedores do templo, lembram? Então a mansidão ela é domínio próprio. Não é ser fraco, não é ser tímido, não é ser covarde, não é uma característica introspectiva de um caráter, de uma estrutura de personalidade, que a pessoa, essa pessoa ela é calma, a pessoa ela é mansa. Não é isso. É uma pessoa que é forte, mas ela tem a sua energia, ela é voltada a um propósito. Jesus era manso e humilde de coração, mas no momento certo, na hora certa, ele fez aquilo que deveria ter feito. Que a gente pode ver isso nos vendedores do templo. Terceiro, não é controle emocional, mas não é controle emocional apenas externo. Não basta somente parecer calmo, não basta você ter um rótulo externo de aparência de mansidão. Então, muitos de nós, para vivermos em sociedade, de forma que não sejamos odiados pelas pessoas, nesse esforço também de querer que as pessoas nos amem e nos tratem bem, isso é natural do relacionamento humano, a gente procura postar o nosso melhor. Mas não basta aparentar calmo, enquanto que dentro da pessoa ela está explodindo, como uma panela de pressão. A mansidão ela é uma calma diante de Deus, não apenas diante de pessoas. Ele não só se abstém de falar mal, a pessoa não só se abstém de falar mal, mas ela não deseja o mal e não se alegra com o fracasso de seus inimigos. Então é algo muito maior, por isso que não cabe aqui um esforço natural. Não tem como você não desejar o mal para os seus inimigos, porque isso é natural do ser humano, desejarmos o mal dos nossos inimigos, de qualquer nível de pessoa. Então não é você se conter socialmente com palavras que não sejam ruins, mas aquele que dentro dele ele não deseja o mal de forma alguma. Portanto, a mansidão é uma condição da alma, não apenas uma fachada social mansa. O quarto ponto não é insensibilidade ou falta de zelo. O manso é zeloso, mas o seu zelo é guiado pelo amor. Ele direciona a sua justa ira contra o pecado, mas não contra o próximo. Então, o manso, pelo caráter de Cristo, do sermão do monte, do seu reino invertido, é o direcionamento contra o pecado e não contra a pessoa. E isso é muito difícil, a gente tentar separar a pessoa dos atos, porque temos sempre essa questão de que julgamos as pessoas pelo que elas fazem para conosco, mas enquanto as nossas atitudes nós avaliamos pela nossa intenção. Então, na grande maioria das vezes, naturalmente falando, sempre estaremos numa condição melhor do que o outro. Mas o que a mansidão é? Lembra do cavalo domado? Então, a mansidão é uma força sob disciplina, poder colocado sob o controle do espírito. Isso se manifesta em duas direções: a humildade de diante de Deus e de diante dos homens. Existe uma humildade, existe um duplo foco de uma humildade diante de Deus que se reflete na humildade diante dos homens. Não existe um relacionamento somente homem-Deus, porque nós não somos feitos para ser eremitas, somos feitos para viver em sociedade. Então todo atributo, toda transformação do caráter deve se relacionar com as pessoas. Todos os frutos do Espírito são no relacionamento entre pessoas. Não existe um relacionamento meramente individual ou meramente intra-igreja. Isso tem que se traduzir na vida comum. E essa humildade diante de Deus, como é que funciona? O manso, ele se submete à vontade de Deus sem murmurar. É um cavalo domesticado que obedece às rédeas. Ele reconhece a necessidade e descansa na orientação divina. Isso é deveras difícil.
mas somente o Espírito pode trazer esse caráter. Paulo diz que é uma luta entre a carne e o Espírito, mas quando a gente busca Deus, Deus nos transforma o caráter e coloca essa força em nós. E essa humildade diante dos homens, porque não se enaltece por origem, riqueza ou talento. Sabe que não é medida de nada. Ele está disposto a sofrer dano em vez de buscar vingança ou levar vantagem. 1 Coríntios 6, 7. Quem aqui está disposto a isso? Quem aqui está disposto a ceder, mesmo até às vezes achando que, mesmo tendo a certeza absoluta que está certo? Certa vez, uma discussão de trabalho, duas pessoas discutindo, uma brigou com a outra, e nessa de eu tentar, falei assim, olha, eu não posso também mirar aqui para tentar apaziguar, eu não posso agir do mesmo tom que eles estão usando entre si, porque a gente nunca vai resolver isso, por mais que eu tivesse poder para impor a ordem. Mas tentei apaziguar de uma forma, e ao final da conversa, tentei trazer da seguinte forma, que por mais que cada um pudesse achar que está certo, se ela não pedir perdão pelo seu próprio ato, aquilo não vai se desenvolver. E infelizmente nenhum dos dois estava disposto a pedir perdão sobre si, sobre seus atos. Tentavam afirmar as suas atitudes e tentavam mostrar para o outro que o outro estava interpretando as condutas dessa pessoa de forma errada. Então um acusando o outro sobre atitudes do outro, só que cada um com o seu óculos, com a sua visão dos fatos. E nessa a gente não caminhou, não houve apaziguamento. Mas o verdadeiro manso do reino de Deus, ele está disposto a sofrer o dano, mesmo que estiver certo, em vez de até mesmo de buscar vingança. E isso é muito difícil, porque a gente acaba analisando banalmente sobre assuntos pequenos, sobre a vida, brigas, discussões. Mas e quando aquele mal absurdo, um estuprador da sua família, um estuprador que estuprou sua esposa, por exemplo, um assassino que matou seu filho? Como é que você vai estar disposto a sofrer quando, imagina você tendo a oportunidade de se vingar de uma forma que você não pudesse, que você não fosse descoberto, que você não fosse punido por isso, porque ninguém está vendo, ninguém está filmando, somente você e aquela pessoa. E aí você poderia ter a oportunidade de se vingar ali e não ser punido, passar batido. Mas será que você conseguiria se conter naturalmente? Somente o Espírito Santo pode te conter, pode te fazer ser disposto a sofrer o dano. Isso é uma humildade, não é idiotice, não é ignorância. Mas quem aqui está disposto? Nem eu mesmo estaria disposto. É muito difícil se não for Deus. Então a maior de todos os homens é aquela pessoa que se abstém da ira pessoal para priorizar a reconciliação. O manso de verdade, aquele que aquieta a sua ira pessoal para priorizar a reconciliação. Ele aceita ser tratado pelos homens da mesma forma que se vê diante de Deus, um pecador salvo pela graça. A pessoa mansa é controlada, gentil, paciente, perdoadora e desapegada da própria honra. Como isso? Como você consegue desapegar-se da própria honra? Por isso que essa mansidão é uma virtude que se manifesta em nossas atitudes. Não tem como você ser manso por si só, você se autodeclarar manso. A mansidão é uma declaração feita em coletividade. Somente as pessoas podem ver e te declarar manso. Então essa pessoa mansa, ela é uma pessoa controlada, não indisciplinada. Ou seja, ela não age por paixões, por impulso, por explosão. Ela consegue se acalmar e ter uma fala e comportamento sempre controlados. Dificílimo. Ainda mais quando te ferem a sua honra, né? Imagine quando você tem a sua honra ferida de uma forma totalmente errada, totalmente pecaminosa, daquilo que você não fez. Como se controlar?
como não agir de uma forma que não seja uma paixão, um impulso. A gente pode lembrar de vários fatos que a gente pode ter vivido na vida. Eu lembro de muitos comigo, porque eu tenho, infelizmente, uma característica de impulsão. Isso não é bom, porque a impulsão gera pecado e não tem como, é muito difícil não pecar pela impulsão. Mas e quantas vezes eu tomei a frente de impulsos e por paixões internas e depois eu me arrependi porque não levou a nada, não havia necessidade daquilo. Mas infelizmente no mundo de hoje, pessoas assim são até valorizadas. Eu sou uma pessoa que fala na cara mesmo, eu sou alguém que fala a verdade, eu sou alguém que não tem medo de ninguém e ninguém vai passar por cima de mim. É isso que a gente escuta, isso que nós somos alimentados. E o pior de tudo é que na igreja somos ensinados assim, ou pior, né? Na igreja pessoas assim, condutas assim, são vistas como naturais e normais. A gente costuma colocar esse nível de pecado na lista de pecados aceitáveis. O Iago tem um livro sobre pecados aceitáveis. Pecados que não são vistos como ruim na igreja ou como um pecado. São vistos como até bom, depende da circunstância. Mas isso é errado. Enfim, é uma pessoa gentil que não se irrita facilmente. É uma pessoa que está sempre no controle ao lidar com as pessoas. Isso é um dom. Porque quando você é gentil com as pessoas que são gentis com você, isso é normal, isso é aceitável, isso é o esperado. Mas como ser gentil com aquele que é mal educado, com aquele que é o esperto, ainda mais num ambiente que nós vivemos da malandragem, do jeitinho brasileiro, aonde sempre temos a vontade de nos dar bem, de sempre dar um chapéu para conseguir se dar bem, e a gente é valorizado por isso na cultura brasileira. Como não se irritar perante a isso? Ser paciente é uma outra característica. Ela suporta afrontas, ela não revida. Se outros afligem, ela não revida. Quem consegue ser assim naturalmente se não for o Espírito de Deus? Jesus fala que dê outra face. Como dar a outra face? Como andar a segunda milha com aquele que nos explora? Como isso? É uma pessoa perdoadora que não é vingativa, ela vai além de suportar. Porque o suportar já é difícil, mas a pessoa que é mansa, ela vai além do suportar, além do aturar. Ela gratuitamente perdoa a injustiça que lhe foi feita. E vai mais além ainda, ela não guarda mágoa e nem retribui o mal. Na verdade, ela retribui o mal sim, mas com o bem. Pode ter certeza. Não estou falando que essa pessoa que é assim, mansa, pelo caráter de Cristo, ela vai fazer com que as pessoas se convertam, não é isso. Mas eu tenho certeza que ela vai fazer com que Cristo seja real na sociedade. E que quem sabe no coração daquelas pessoas, ou daquela pessoa que recebeu esse perdão, quem sabe ela possa considerar a entender quem é Cristo. E o Espírito Santo habitar nela e transformar e regenerar. É uma pessoa, por fim, desapegada da própria honra. Ela morre para si mesma e entrega a sua causa a Deus. É morrer para si e entregar-se a Deus. E como é que a gente consegue o padrão? Porque aqui é a bem-aventurança da mansidão. Mas aonde guiar? Porque não temos. Qual é o molde, qual que é o exemplo a ser seguido? E a gente tem esse maior exemplo para todas as bem-aventuranças, que é Cristo. É o exemplo máximo. Mas a Bíblia está cheia de exemplos, apesar de serem humanos pecadores e falhos. Moisés demonstrou mansidão ao liderar um povo rebelde no deserto. E mesmo assim ele foi capaz de interceder por eles em vários momentos, para que Deus não destruísse esse povo. Números 12, 3. Davi demonstrou mansidão ao poupar a vida de Saul, recusando-se a usar sua força para tomar o reino por sua própria conta.
1 Samuel 24:6, por vários e vários momentos. A cabeça de Saul podia estar na bandeja, na mão de Davi por muito tempo. Só que não, Davi não ousou, porque, queira ou não, ele foi um homem de Deus, Saul, apesar do seu pecado. Ele não queria assumir o trono de uma forma como qualquer líder tribal faria. Não precisava disso. Ele confiou em Deus no tempo de Deus. Por vários momentos ele tinha isso. E nas escrituras, na história de Davi, por vezes outras pessoas, por amor a Davi mesmo, ou talvez para querer aparecer ou conseguir alguma coisa no reino, ou mesmo numa fidelidade humana ao seu rei, matou desafiantes de Davi, matou familiares de Saul. E essa pessoa, às vezes esperando honras e mérito ou promoção, acabaram mortas, porque Davi não se alegrava dessas coisas. Outro exemplo, Abraão demonstrou mansidão ao escolher não brigar com Ló. Renunciou aos seus direitos de ser o primeiro escolhido e cedeu a escolha para Ló, da onde ele deveria ir. E Ló, esperto, escolheu um local verde, um local que havia possibilidade de fazer várias coisas e ser próspero. E Abraão foi para o deserto. Gênesis 13, 8, 9. José, apesar de várias injustiças que os seus irmãos cometeram, perdoou seus irmãos e cuidou deles. E como eu disse anteriormente, a mansidão, o maior exemplo é Cristo. Porque como uma ovelha foi levado ao matadouro. Isaías 53, 7. Uma ovelha, um animal um dos mais sensíveis, dos mais frágeis. Ele usou seu poder contra o pecado, mas nunca usou para autodefesa. Ele poderia ter pedido ao Pai para que enviasse milhares e milhares de anjos e não ter acontecido nada. Mas ele sabia que precisava sofrer por nós, pela igreja. Desceu do céu e entregou sua própria vida, sua glória e morreu por nós. Não tem mais ato de maior mansidão que essa. Mansidão é fruto do Espírito. Nem todos têm temperamento naturalmente calmo. E como eu disse, isso não quer dizer nada. Mas onde o Espírito age, nasce mansidão. Olha só que interessante. Existem vários tipos de temperamento. E tem pessoas que têm um temperamento de mais manso. Mas essa mansidão não é a mansidão do Espírito. A mansidão do Espírito move o verdadeiro manso. E quando essa virtude se manifesta, essa pessoa se torna testemunha do amor e do caráter de Deus no mundo. Como eu disse, principalmente daqueles que não conhecem, porque é totalmente contracultural, é contra-intuitivo, não é esperado ser manso quando a atitude normal não é essa. E a gente prossegue para a próxima parte. Porque herdarão a terra. O mundo conquista pela força, desde sempre. Só que o reino herda pela mansidão. Essa herança se cumpre em 3 dimensões. Domínio sobre si. O manso tem domínio sobre o seu próprio espírito. O verdadeiro manso, ele se domina, porque o espírito dá essa capacidade. Provérbios 16, 32. Em segunda dimensão é o contentamento. O verdadeiro manso desfruta da vida, não porque a controla, mas porque recebe tudo de gratidão a Deus. Sua felicidade interna é independente das circunstâncias, pois é satisfeito com o que tem. Olha que interessante. Mansidão também é ser contentado, é aquele satisfeito, porque há sentimentos bem parecidos da insatisfação com a ausência da mansidão. O manso é aquele que está contente, mesmo perdendo, porque ele sabe que tudo tem um sentido para as coisas
apesar de muitas das vezes não saber quais são naquele momento. Então não é aquele que vive a vida como se fosse um controle onde a pessoa tenta ao máximo ter segurança sobre os seus atos, sobre aquilo que acontece com ela, das pessoas que se envolvem com ela. Não é isso. É a pessoa que deixa isso fora das suas mãos e recebe tudo com a gratidão de Deus. E ela é feliz internamente por isso. E a terceira dimensão dessa mansidão, que herdará a terra, né, domínio sobre si, contentamento, é a nova terra. O texto aqui aponta para a herança final, o reino final. O manso é o co-herdeiro com Cristo. Ele herdará a terra restaurada, a nova terra, Apocalipse 21, 2, 3, reconquistando o domínio perdido por Adão. Mas tudo isso não é por armas, mas por herança. Apesar disso tudo, como eu sempre digo, a vida com Deus não é algo etéreo esperando a morte para viver no céu. Nós vivemos aqui como instrumento de Deus para recriar a realidade conforme a vontade de Deus. Jesus morreu não só para nos salvar, Ele morreu para salvar toda a criação. E nós somos instrumentos disso. E qual é a aplicação disso tudo? Temos 3 pontos importantes aqui para que a gente possa refletir e aplicar em nossas vidas. O primeiro é: reflita sobre o impacto missional na cultura. Isso é muito importante. E uma cultura atualmente polarizada e agressiva, que a gente tem observado nos últimos 10 anos para cá, a polarização, o afastamento das pessoas, e esse afastamento cada vez mais intenso, porque as mídias sociais, a imprensa, tudo que está na internet, ela tende a te mostrar somente aquilo que você já é esperado que você goste. Então os outros contrapontos você acaba não vendo, não tendo nem interesse. E cada vez mais o seu viés vai polarizando. E isso cria um afastamento terrível entre as pessoas. E esse afastamento acaba gerando agressão mútua. Portanto, ser manso numa cultura agressiva e polarizada é ser sal e luz nessa realidade. Porque a mansidão é uma força que vai frear a corrupção das pessoas. E quando eu falo corrupção, não é só a corrupção que a gente imagina moral, é a corrupção como um todo. E essa mansidão vai iluminar as trevas ao nosso redor. Mostrar que, peraí, esse cara é diferente, essa moça é diferente. E isso vai fazer com que Cristo mais e mais apareça como verdadeiro, não amar a religião de domingo, como qualquer outra, onde você vai pedir algo ou então vai tentar ter um relacionamento terapêutico com esse Deus, onde está lá para fazer seus desejos e os seus confortos. Não é isso. Segundo ponto importante é: mansidão é sabedoria. Mansidão não é desistir de seus direitos e nem tampouco ser covarde. É uma capacidade de ser paciente diante das injúrias, de ser gentil e disposto a servir. Existe entre nós aquela síndrome do pequeno poder. Qualquer poder que seja pequeno sobre até uma pessoa, há uma tendência em nós natural, fruto do pecado, de querermos nos sobrepujar sobre aquela pessoa e exercer poder. Agora, o verdadeiro manso é aquele que tem poder, sabe que tem poder, mas não usa. Isso me leva a Filipenses, onde Paulo fala que Jesus esvaziou-se de si mesmo, ou seja, ele tinha poder, conhece seu poder, mas ele esvazia dele para não usá-lo. E nós somos chamados para isso, e a mansidão é isso. Você ter poder, saber que você pode impor a sua vontade para determinadas pessoas ou circunstâncias, situações, só que você não a usa, por mais que você tenha todo o poder para usá-la. Portanto, essa mansidão, esse poder contido
que na verdade é o verdadeiro poder, a verdadeira força, não se trata de ser bobo, de ser ingênuo ou tão um pouco sem inteligência, mas é agir com sabedoria. É aquele que controla as emoções e responde com calma, mesmo quando é desafiado, mesmo quando é afrontado, somente pelo Espírito. Por último, a mansidão cristã é um projeto alternativo de sociedade. A igreja não avança pela força, mas é o serviço. Se vivermos a mansidão de Cristo, seremos a sociedade alternativa que o mundo precisa ver. Nós temos todo aquele anseio, ainda mais no Brasil, nos últimos tempos. Isso é normal de nação. O próprio conceito de nação é um conceito religioso, criando uma utopia. Mas tem aquele senso da messianidade, que vai sempre ter um Messias político para salvar a nossa nação. Esse senso. E quando isso é associado com um pensamento religioso, como a gente vê no Brasil, isso é muito pior. É um desserviço ao Evangelho, porque a gente quer impor pela força alguns pontos, adotamos alguns pontos de moral, de caráter, que achamos que é o ideal, e queremos ter o poder para impor para aqueles que pouco estão preocupados com esse padrão de moralidade. Isso não é Evangelho. A verdadeira força atua nos bastidores e transforma vidas no tete a tete. Porque não adianta impor pela força, como se quiséssemos um governo de Deus na terra. Só houve um único governo, que foi Israel no Antigo Testamento. Mas é o verdadeiro poder, esse de queremos assumir postos elevados pela força para impor o cristianismo, que aí sim teremos uma nação santa. Isso é equivocado. A verdadeira força, sim, o verdadeiro projeto, sim, de cristandade, de uma nação cristã, é sermos mansos e não pela força, em nome de Jesus. Não explodir coisas, em nome de Jesus. Não xingar adversários, em nome de Jesus. Não desejar a morte de determinadas pessoas, em nome de Jesus. Isso está errado. Isso não é o que Jesus nos ensina. E eu faço uma pergunta aqui para a gente poder refletir antes de terminarmos. Você está vivendo uma situação em que precisa ser manso? Será que você tem grandes questões que te afligem de um nível elevadíssimo, que tem te destruído porque esse é um veneno que mata a gente por dentro? Por fora você pode aparentar mansidão, mas por dentro você está sendo corroído como um ácido, que é essa mansidão meramente aparente. Será que você está vivendo alguma situação que realmente você precisa ser manso por inteiro, integral? Peça a Deus para moldar seu coração e orientar você a fazer sempre o que é certo. Que possa agir e reagir de maneira certa. E é muito difícil. Que o Espírito Santo dome nossa força interior, assim como um cavalo indomável. Que sejamos adestrados pelo Espírito Santo, para que tenhamos o caráter de Cristo, para que tenhamos o fruto do Espírito. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Fruto do Espírito demanda tempo, porque para nascer um fruto, há todo um processo da árvore para ter o fruto. É um desenvolvimento, é um passo de cada vez. Não vai ser fácil. Não é fácil domar um animal, assim como nós animais, não somos fáceis de ser domados. Somente o Espírito Santo pode nos domar para o propósito do reino. Para que possamos de fato ser mansos, realmente mansos. E possamos sim herdar o mundo para a glória
de Deus, porque tudo é para Ele, tudo é por Ele, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.